na frente, Deus na frente, Deus na frente, A paz do Senhor, irmãos. Estamos em mais uma programação. Nós somos da área de Alvorada. Convidamos a todos os irmãos a participarem conosco, a compartilharem este link, para que, como vocês já viram aí na arte, nós vamos falar hoje sobre frustração. Então, aquele teu amigo que tu tem visto que ele tem se frustrado durante essa caminhada, envie este link para que ele possa ser abençoado através desta live. Nós estamos aqui com o irmão Fabrício. Glória a Deus. E estamos aqui com uma participação especial do nosso presbítero, né? Sim. Irmão Jonathan Saraiva. Amém. O irmão Deus pode estar se saudando. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão participando dessa programação. Paz do Senhor a toda a juventude Geração Eleita. É um prazer poder estar aqui juntamente com a juventude da área Alvorada, juntamente com o irmão Tiago, líder também, que está ali à parte. Daqui a pouco talvez ele vai participar aqui também. Deus abençoe a todos os irmãos em geral, lá da área Alvorada, nosso pastor encarregado, pastor Cláudio Grabowski. E vamos falar hoje então sobre esse tema bastante importante. Glória a Deus. Nós escolhemos um tema bem interessante, que a gente entende que é um tema de certa forma atual. A gente vai falar hoje sobre frustração. Né? A gente não quer seguir um script, a gente quer levar mais para um lado de uma conversa, de uma interação, até pedir para os irmãos também interagir com nós aí através do chat, né, deixar seu comentário a respeito do tema que a gente vai abordar hoje. E conforme o decorrer da programação, a gente vai lançando perguntas para os irmãos e ir interagindo conosco através do chat. Né? Deixe também a região de onde os irmãos estão falando, para que todos nós possamos juntos aí interagir e aprender junto aí através desse tema. Amém, glória a Deus. Então vamos começar, né? Nosso tema é como lidar com a frustração, mas eu acho que muito antes de nós saber como lidar com ela, nós temos que entender o que é a frustração. Do ponto de vista de um jovem, irmão Fabrício, o que é a frustração? Olha, para mim, a frustração seria um sentimento de impotência, eu acredito que seja, né? Para um jovem, eu acho que isso é uma coisa... Eu acho que para um jovem é muito fácil ele se frustrar, eu creio, do que uma pessoa mais adulta, assim. Não sei, no meu ponto de vista, né? Acho que para um jovem a frustração, ela é de certa forma um pouco mais fácil do que para uma pessoa mais madura, mais adulta. Não sei se, irmão... Depende, né? Vamos ver o que vocês acham. Quem está participando aí? Nós estamos hoje, agora, com 17 pessoas participando online. O que vocês acham? Coloca ali no chat para a gente ver a opinião de vocês. O que seria a frustração? Tá? Vamos ver o que em geral os participantes pensam. Compartilhe, né, a programação, coloque nos teus status, envie nos grupos, curta também a programação e participe através do chat, que eu acredito que isso vai dar um engajamento melhor e outras pessoas vão poder entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas, enquanto vocês vão respondendo, alguém já colocou, foi o irmão Fabrício que colocou o que é a frustração ali, perguntando então no chat aqui do vídeo. Mas a frustração, a gente tem que entender o seguinte, assim, ela é uma reação que nós temos, uma reação emocional, hormonal, ela pode ser considerada até neurobiológica, que é funcional, ela é importante para nós. Agora, por que será que a frustração é importante? Vocês têm alguma ideia de por que a frustração pode ser importante? Eu acredito, no meu ponto de vista, né? Eu acredito que a frustração ela é importante para a gente saber se adaptar em cada situação, que a gente nunca vai vencer em tudo. Então, se eu falhar naquele momento, eu vou saber como não errar de novo, vou saber como fazer diferente para conseguir obter o resultado que eu quero. Perfeito, irmã Tarcélia, exatamente isso. Que no conceito mais direto e objetivo é a resiliência. Então, para que a gente possa aprender com falhas cometidas naturalmente durante a vida, as nossas experiências, as nossas vivências, a gente vai se frustrar. Isso é natural. Agora, eu tenho que entender que eu não posso rejeitar a frustração somente e não validar ela, o que normalmente é o que nós fazemos com as nossas emoções e sentimentos. A frustração é um sentimento, não é uma emoção propriamente dita.
Só que quando é algo que nos traz desconforto, nós tendemos a rejeitar e não validar. E aí a gente causa o problema. Aí essa frustração ela se torna decepção, ela se torna fracasso, justamente porque a gente não abraça ela para conquistá-la e fazer o que a irmã Tarciele comentou, que é aprender com ela, extrair um aprendizado e ter de uma experiência ruim uma experiência construtiva, onde a gente vai poder evoluir mesmo em meio à dor, né? Então, acredito que essa é uma definição bem importante do que nós devemos fazer com a nossa frustração quando nos sentirmos frustrados. Então nós podemos dizer que a frustração ela faz parte da nossa vida e que de certa forma ela nos ajuda no nosso crescimento. Se digamos a gente se frustrar, a gente vê aquilo como uma coisa boa para o nosso crescimento. Basicamente seria isso. A gente pode entender então que a frustração faz parte da nossa vida e nos ajuda no nosso crescimento pessoal. Exatamente. Uhum. Tem uma irmã comentando aqui, a irmã Juliana Piccoli. Ela está dizendo que acredita que seja um sentimento de impotência diante de uma determinada situação. Ela não seria diretamente um sentimento de impotência, mas um sentimento de arrependimento. Por quê? Porque se a gente for olhar a etimologia da palavra frustração, tá? Do latim, que é se frustrar. Ela vem da palavra frustrare, que quer dizer fraude. Então, quando a gente se frustra, e a gente não faz isso que comentamos anteriormente, que é gerenciarmos essa frustração para que ela não se torne um sentimento negativo, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos enganar a si mesmo. E aí a gente vai a si mesmo se fraudar. Então, eu tenho uma determinada expectativa. E aqui a gente precisa destacar que eu só me frustro porque eu crio expectativa. Era isso que eu iria mencionar, que a frustração ela não está relacionada somente a eu falhar, mas também eu depositar uma expectativa em algo e aquilo não dá uma retribuição como eu esperava. Exatamente. Então, para que eu me sinta frustrado, eu primeiro tenho que ter idealizado, eu primeiro tenho que ter imaginado, eu tenho que ter projetado. E aí o fato de não alcançar, de não ter sucesso, de não ter conquistado algo, é que vem a frustração. E isso tem uma ligação muito forte com a adolescência, com a juventude. Por quê? Porque nós estamos hoje dentro de uma sociedade que não está ensinando e que, consequentemente, não está aprendendo a receber um não. Então, além de todo o contexto que a gente vive, que podemos considerar um contexto indesejado do ponto de vista emocional e espiritual, em que nós não estamos aprendendo a fazer as coisas que devemos fazer para sermos felizes, para termos bem-estar, para termos qualidade de vida. Eu atendi uma paciente essa semana e aí eu apresentei uma situação para ela de algo que ela não aprendeu quando ela era uma jovem, uma adolescente. Hoje ela já é uma adulta, já tem a vida dela, tem a profissão dela, tem, né, enfim, as responsabilidades dela, mora num apartamento sozinha e tudo mais. E aí a gente extraiu lá da época de que ela era adolescente, abrindo um parênteses aqui, o quanto ela não se expressava. Sabe quando a gente tem aquela vontade de se expressar para falar alguma coisa? Tu quer, em um ambiente de grupo, numa sala de aula, por exemplo, erguer a mão e dar a tua opinião, mas aí tu te retém, tu te guarda e não fala. E quando a gente deixa de fazer isso, tu não exerce tua autonomia, tu não exerce tua independência. Isso vai causar problemas lá no futuro depois. E aí essa pessoa que é minha paciente, ela disse, nossa, mas como a vida é injusta, porque a gente não aprende isso. Então, as circunstâncias, a sociedade, a cultura em que nós estamos inseridos, ela é, sim, injusta nesse ponto de vista. Por quê? Porque ela não nos ensina a lidar com os fracassos da vida, ela não nos ensina a lidar com as frustrações,
É muito fácil na geração atual de adolescentes, de indivíduos como um todo, não só de jovens, ter esta incapacidade de lidar com as expectativas não alcançadas. Então isso é sim uma realidade. O irmão acredita que, como o irmão Fabrício mencionou, que os jovens de hoje em dia são muito mais frustrados que os adultos antigamente por nós temos tudo muito fácil? Sim, acredito piamente nessa realidade, porque a gente vive na era da internet. Nós vivemos num contexto que é digitalizado. As nossas relações, elas se tornaram superficiais. Então, a gente pouco tem aquele contato físico que tinha antes. Então, as pessoas chamam uma relação social uma conversa no WhatsApp, uma curtida, um compartilhamento, um comentário em um post. Isso as pessoas estão hoje considerando como um relacionamento. Então, isso traz uma ideia, uma consciência coletiva de que as coisas são tão acessíveis a um ponto em que, para mim, estabelecer um relacionamento, eu não preciso nem sequer ter o contato com uma pessoa. Eu quero me relacionar com o Thiago lá na Alvorada, eu mando um WhatsApp para ele. Eu quero falar com o Fabrício, com a Tarciele, eu vou mandar um WhatsApp, vou estar num grupo. Então, a acessibilidade, ela traz o imediatismo. E a gente vive dentro de uma sociedade que ela é hiper estimulada a isso, a ter o imediatismo em suas mãos. A gente quer um resultado, tu não tem mais. Vocês não são dessa época. Que idade tu tem? 20. 24. Vocês nunca foram numa biblioteca pesquisar uma Barça. E tu, Thiagão? Foi, né? O Thiago já é da minha faixa etária, né? Então, a gente ia numa biblioteca pesquisar na Barça. A Barça era um livro. Eu não sou tão velho assim, tô meus míseros 31, né? Eu queria chegar nos 30. Depois que eu cheguei nos 30, eu queria voltar nos meus 20, mas não vamos entrar nesse pormenor agora. Então, a gente, quando queria uma informação, existia um processo. E aí, eu tinha que passar por uma jornada, por uma timeline, né, para poder chegar lá. Hoje em dia, não existe mais isso. Quer um exemplo prático que eu estou tendo dificuldade é para fazer uma leitura de um livro. Quando a gente perde o hábito, e eu perdi em 2022 o hábito de ler, e eu agora, em 2023, coloquei como meta para o ano voltar a fazer leituras sistemáticas. E eu estou encontrando uma imensa dificuldade. Qual é a dificuldade que eu estou encontrando? Em prestar atenção no capítulo que eu estou lendo. Por quê? Porque eu já estou pensando no capítulo 2, no 3, já estou pensando lá no 4. Eu já estou pensando no final. Por que vocês acham que eu estou passando por isso? E vocês que estão participando, vamos interagir. Por que vocês acham que eu estou passando por isso? E é uma experiência que, quando eu indico para os meus pacientes, que a leitura é um processo dinâmico muito importante para melhora do humor, para a redução do estresse, aumento de serotonina, de hormônios que são relacionados à satisfação, à felicidade, a leitura é um instrumento muito poderoso para isso. E as pessoas estão tendo a mesma dificuldade que eu. E aí, então, eu identifiquei por que a gente está tendo essa dificuldade. O que vocês acham? Por quê? É o assunto. Lembra o que tu perguntou, Tarciele? Eu acho que, de repente, é pelo fato de a gente ver atualmente numa cidade onde é muito imediatista. Acho que o excesso de informação acaba te facilitando as coisas e tu acaba, tipo, tendo tudo mais fácil. Como tu mesmo disse, uns anos atrás, para te poder fazer um trabalho, vamos dizer assim, né? Tu teria que ir na biblioteca, ler um livro, estudar, fazer um esboço, fazer um resumo. Hoje já pode na internet ali rapidinho olhar, olha só, o que significa isso, aquilo. Então já tive um resumo ali bem rápido, bem objetivo. Então acho que isso acaba te deixando uma pessoa mais imediatista, tipo assim, ó, tu tá vendo aqui agora, mas tu já tá pensando no que tu vai fazer lá adiante, ou o retorno que aquilo vai te dar. Uhum. Eu acho que, de repente, no meu ponto de vista, é isso. Eu acho que é isso também a gente, hoje em dia, nós somos muito desfocados. Tipo, por exemplo, tá vendo um vídeo, tu já tá lá olhando o vídeo de baixo, já clica e abre diversas possibilidades. Acho que isso também pede de ter um foco. É isso, eu penso que é isso.
é esse contexto que vocês estão trazendo. Tem gente aqui no chat também comentando exatamente isso. Uma irmã comentou que é para saber o quanto antes o que acontecerá no fim. É porque a gente já quer saber o que está nos outros capítulos. É porque a gente está vivendo nessa era do quê? Na era do feed. Né? Na era do feed. Tu tá ali, tu tá passando adiante. Tu assiste um vídeo, os vídeos curtos, né, estão em ascensão na internet. Então tu tá ali num shorts, por exemplo, tu tá assistindo, não te interessou, tu passa para frente, não te interessou, tu passa para frente, tu vai indo. Tu não para mais, tu não tem retenção de atenção, por causa justamente dessa realidade, que é o imediatismo. Tudo tem que acontecer na hora que eu quero, como eu quero, com as minhas preferências, os meus desejos, os meus interesses. Os próprios algoritmos das redes sociais trabalham isso, né, te mostrando só aquilo que tu tem interesse, ou seja, tu não está habituado a te frustrar. Não está habituado a não se expor aquilo que tu não quer. Então, a juventude, a gente está abordando esse assunto de forma mais direta, porque a juventude está muito exposta a isso. Sim. A juventude, em geral, está muito exposta às mídias sociais. E isso está causando, né, um excesso de pessoas que não estão mais acostumadas a ter que lidar com processos. O prejuízo disso, irmãos, a gente não vai ver agora, a gente vai ver isso na adultez, na sociedade que vem após essa geração. Porque essa geração não aprendeu a lidar com isso ainda. Então, essa geração, infelizmente, vai ser uma geração muito prejudicada. As próximas que virão, elas já estão vindo com um nível de consciência maior, porque não houve essa ascensão do milênio, né, em que houve a tecnologização das coisas, está tudo tecnológico, está tudo midiático, está tudo online, né? A internet 5G que está chegando, né, para revolucionar, vai conectar tudo. Nós vamos ter carros inteligentes, cidades inteligentes, casas inteligentes. A inteligência artificial chegou também no final de 2022 e até o final de 2023 ela vai assumir uma proporção enorme. A inteligência artificial, ela vai substituir o Google. Existem ferramentas que, se o Google não inovar, vai substituir o Google. Né? O ChatGPT, por exemplo, que é um recurso de inteligência artificial, ele causou um rebuliço, né, no contexto online. A gente tinha aquela preocupação com o multiverso, né, o metaverso, e essa preocupação ela foi postergada. Ela ainda é uma preocupação, mas não é tão grande quanto agora a inteligência artificial. Coisas que a gente via há anos atrás em apenas filmes. Né? E hoje a gente pode ver isso na nossa realidade, em que existem robôs que estão trabalhando para manter o nosso foco, a nossa atenção nas nossas preferências, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente gosta. E aí estamos nos tornando uma geração que não está aprendendo a ouvir não, a se frustrar. Uma pergunta. Tu acredita, tu é pai, né? Só. Tu acredita que os pais, se tiver alguma mãe, um pai assistindo, porque tu falou, a nossa geração ela não está acostumada a lidar com frustração. Tu sendo um pai, não seria correto para tu proteger os teus filhos se tu frustrar eles? Ah, com certeza. Com certeza. Tem que haver um certo equilíbrio para isso. O que eu vejo assim que é muito comum, tanto pais quanto pessoas em geral, nas mais variadas áreas da vida, as pessoas não conseguem alcançar um equilíbrio. Tu não vai sempre frustrar o teu filho. Só que tu não vai ser sempre flexível com ele. Vai haver momentos que é necessária a frustração e também haverá momentos que é necessário a flexibilização. Tem que haver essa flexibilidade, porque se for só rígido, tu vai arrumar um inimigo para ti. Até porque a adolescência tem aspectos que são muito inerentes à faixa etária, a gente não vai entrar nisso hoje, mas para vocês que são, né, do departamento de jovens da nossa igreja, da geração eleita, esperamos que tenham passado pelos módulos ou pelas lições do Superando Desafio Preparados para a Guerra. Né? E lá a gente fala sobre isso. Inclusive eu sou um dos coautores, junto com o pastor James, de várias lições que tem ali dentro desse manual. Né? Um livro que é um manual para o adolescente. Né? Então, o que a gente tem que ter assim, em mente? Que para eu impor limites,
para que eu possa determinar regras, isso tem que ser claro para o adolescente. Claro, ele tem que entender, ele tem que saber o porquê que ele está recebendo não, por que aquilo está acontecendo, qual é a finalidade. Então tem que haver um equilíbrio. Mas sim, irmã Tarciele, tem que haver um posicionamento dos pais para ensinarem os seus filhos que existem limites. A gente não vai conseguir entrar dentro desse contexto para falar em detalhes, mas os pais hoje, eles estão criando filhos que não saberão ser adultos responsáveis. Porque a gente tem que consolidar isso na infância e na adolescência. Tá calor aqui, né? O ar tá desligado. Eu pedi para eu ligar. Tem um controlezinho aí, mano, Thiago. Por que isso? Porque a consolidação da personalidade não é na adolescência, ela é na infância. Então, se a gente for falar aqui, se a gente for adentrar, a gente vai precisar de algumas horas para falar sobre isso, porque nós vamos entrar na estruturação da personalidade humana. E para isso a gente se baseia no que a gente chama na psicologia de ciclo vital, é ciclo de vida. Tem todo um processo, começa lá na gestação. E aí, depois da gestação, vem a primeira infância, vem a infância, e é aí que vai se criar as concepções de mundo, é aí que se vai criar os padrões, é aí que se criarão os valores. A adolescência vai ser um momento para se vivenciar isso. Então, a irmã comentou sobre minhas filhas. Eu tenho uma filha de 5 anos e uma de 10. A de 10 já está entrando na puberdade, né? Está começando a trazer aspectos relacionados à adolescência. Desde pequenininha, uma menininha de berço, ela sabia o que era um não, o que era a frustração. Ela sabia o que era ter que ficar no berço chorando, por exemplo. Coisas que os pais de hoje têm receio de fazer. Eles querem muito proteger, mas não vão estar protegendo dessa forma. É uma proteção disfuncional. Tu protege na hora, mas tu desprotege A longo prazo. para a vida, para longo prazo. É isso mesmo, Fabrício. É uma proteção de curto prazo. Isso. É para aquele momento. E qual é o problema hoje da nossa sociedade? É uma sociedade que está mergulhada nessa ideia de produtividade. Então tudo tem que ser produtivo, né? Então as pessoas elas saem de manhã para trabalhar e não veem os filhos acordados. Quando chega em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, não consegue dar atenção ideal para os filhos. Então, a nossa sociedade, hoje, em termos de família, ela está dando um tiro no pé. Porque as mães não ficam mais em casa para ensinar os seus filhos. Os pais não são mais os sacerdotes do lar para educar os seus filhos, admoestar os seus filhos na palavra, na visão, na revelação do que é sermos filhos de Deus. E isso por quê? Porque aí tu imagina assim, tá? O teu pai o dia inteiro trabalhando. Ele ficou longe de ti, é natural que um pai, ele queira também ser aceito por um filho. Ele quer ser aceito pelo filho, ele quer que o filho lhe veja com bons olhos. Ele também já se estressou tanto durante o dia de trabalho que ele não quer chegar em casa e ter que se estressar com o filho. Então é mais fácil dizer o quê? Sim, para tudo. Para tentar suprir aquela falta, aquela ausência que acabou, no ver dele, sendo algo produtivo durante o dia. Exatamente. Exatamente isso. E aí tu impede o não, tu deixa a criança... A minha esposa, ela é professora, trabalha com crianças e tem essa experiência com pais e filhos. E é justamente essa a percepção que se tem do contexto que a gente está vivendo hoje. As pessoas elas estão querendo produzir tanto que os filhos eles estão sendo colocados em outro plano. Então, se terceirizou o cuidado dos filhos. E aí o pai, ele paga a escola, ele paga o turno integral ou o turno inverso lá numa outra instituição, ele paga a escolinha de música, de canto, disso, daquilo, para quê? Para ele evitar a responsabilidade que é dele e oferecer isso para outra pessoa. Então, é uma coisa que é muito discrepante, sabe?
não é bíblico, não é ético, não é moral, isso não tem embasamento para isso hoje na literatura científica, para que um pai não tenha responsabilidade sobre os seus filhos. É de responsabilidade de um pai fazer isso, né? É claro que às vezes, não fui criado pelo pai e pela mãe, mas tem uma figura de responsabilidade que vai ser suprida por um avô, por um tio, por um pai adotivo ou algo do gênero. Mas essa figura de autoridade, ela tem que ser representativa, ela tem que se impor, ela tem que se manifestar para esse adolescente entender o que é ou não, o que são os limites, aonde é que estão as fronteiras. Porque dentro de um contexto familiar, existem os papéis que precisam ser desempenhados, por uma mãe, por um pai, por um filho, por um irmão. Tudo tem papel. Tu, como filho, tu tem um papel para desempenhar como filho. Mas o papel que tu vai desempenhar como filho não é o mesmo que tu vai desempenhar como irmão. Não é o mesmo que teu pai vai desempenhar contigo, da parte dele para ti, da parte da mãe para ti. Então, cada um tem uma atribuição. E essas fronteiras, elas têm que estar bem delimitadas. Se não, vai gerar prejuízo depois. O comentário que a nossa líder Emma Grazi falou. O fato dos jovens terem acesso às redes sociais e verem uma vida irreal piora as frustrações? É aconselhável não ter redes sociais? Outro comentário da irmã Gabriele Carvalho. Baseado no que o irmão Jonathan disse, sobre o fato de o imediatismo e a tecnologia estarem fortemente ligados à frustração, seria correto afirmar que o ideal é postergar o acesso de crianças mais? Mas ela está querendo dizer embaixo ali, ó. Entre 0 e 5 anos a estes meios, ou então fornecer mais uso de supervisionados segundo sua faixa etária. Irmã Gabriele, vamos começar pela da irmã Graziella, né? Então, em ordem cronológica, digamos assim. O uso de rede social jamais vai ser aconselhado em espectro algum. Porque a rede social, ela vai trazer prejuízos em várias áreas. Em várias áreas espirituais, emocionais, cognitivas. Então, aconselhado a não ter rede social, a gente vai, mas nunca em ter rede social. Então, por exemplo, o que se deve fazer? Para que se tem uma rede social hoje? Qual é a finalidade de ter uma rede social? Bom, eu trabalho com isso, eu vou usar isso como uma finalidade profissional, ok. Agora tem uma rede social para ficar postando a sua vida, acompanhando a vida dos outros. E aí tu vai lá para a rede social para acompanhar quem? Tu vai acompanhar aqueles influencers de alta performance. E aí, esses influencers de alta performance, eles trazem uma ideia polarizada do que é essa hiperprodutividade. Ou seja, é só para eles. Porque a tua realidade, Fabrício, não é a mesma minha. Então, tu vai ver o camarada lá da alta performance. Um homem multimilionário. Ele tem uma vida livre, liberal. Faz o que quer. Faz o que quer, ele tem empregado, ele tem pra tudo. Pessoa que vai fazer desde as unhas dele até a comida dele, cuidar de tudo, ele não tem que fazer nada. Até cuidar do cachorro. Aí tu vai pensar na vida da gente, míseros mortais na terra, mas imortais no céu, eternos, pra glória de Deus. Glória a Deus. Mas nós aqui, que somos, né, pessoas comuns, que precisamos batalhar, nos esforçar para alcançar as coisas que temos, os objetivos, os sonhos, que tem que acordar cedo, que tem que trabalhar, que vai dormir pouco, que tem família para cuidar, que tem igreja para ir. Aí tu tem essa ideia de que não, eu tenho que ser hiperprodutivo igual o influencer que eu sigo lá. Não vai, irmão. É. E aí, irmã Graziella, vem essas frustrações. Então, sim, o aconselhamento em não ter redes sociais é válido e necessário. Precisa ser avaliado para qual finalidade. Agora, aconselhar a pessoa em ter rede social e como ter essa rede social não é necessário. É uma coisa que nós podemos abrir mão, porque não tem. Eu vou chegar para a Tarciele e dizer assim, Tarciele, tu tem rede social, tu usa assim, dessa forma, não compartilha a tua vida desse jeito e tal. Não tem necessidade de fazer isso aí. Porque a pessoa tem que ter a consciência de que aquilo para ela é prejudicial. Ela tem que sentir que aquilo ali para ela é prejudicial.
tanto do ponto de vista espiritual, porque ela vai estar exposta àquilo que desagrada a Deus, à revelação de santidade, que é o ponto máximo e mais relevante. Mas aí a gente vai entrar dentro desses aspectos. Por quê? Porque uma rede social... A irmã Valquíria falou que eu falo bastante. Vocês me interrompam, né? Pode falar, tá ótimo. Me interrompam. Porque assim, o que acontece? O que causa o uso da tecnologia? Essa luz, ó, pode ver. Aqui o meu tá no modo noturno, ó, tá? Por quê? Porque a luzinha amarela, ela minimiza os impactos negativos do que a tela faz. Só que vocês têm uma ideia, não é? É bom ou não é ir a um campo verdejante? Por que o salmista falou que Deus leva ele, ou levou ele, para os campos verdejantes? Porque é um ambiente de liberação de felicidade, de bom humor, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta a serotonina, que é o hormônio da felicidade, da satisfação, aumenta a dopamina, que é o hormônio neurotransmissor responsável pelo prazer, pela recompensa. O verde serve para isso, ok? Tem essa finalidade. Agora, me pergunta quantas vezes mais o meu cérebro produz esses hormônios, entre outros, como noradrenalina, adrenalina, norepinefrina, que são hormônios importantes para a regulação do nosso humor, da nossa satisfação. Quantas vezes mais, vocês me perguntam, tá? Quantas vezes mais, enquanto os irmãos me perguntam, acho que o Tiago foi usado por Deus comprar uma água mineral para nós ali, né? Pode ser com gás, meu irmão. Melhor ainda. Glória a Deus. Me perguntem quantas vezes o uso da tela do celular produz mais do que estar em um ambiente de campo, de verde, de natureza. Pergunta para mim, Tarciele. Quantas vezes mais? Foi muito rápido. Mas enquanto o irmão vai tomando água, vou fazendo uma pergunta, vai respondendo, que foi o que ele falou. Que o Fabrício, até quando nós estávamos estudando, ele falou, tu, sendo jovem, o que tu acha que mais tem frustrado os jovens? E o irmão Jonathan falando, me veio muito que é a comparação. E a rede social é uma porta aberta para fazer isso, né? Mas também na igreja. Muitas vezes Deus te chamou, óbvio, somos um corpo, cada um tem sua função. E quantas vezes a gente se compara e por nos comparar a gente se frustra, por não ser igual ao outro, sendo que nós temos um papel importante. Que nem o irmão Jonathan falou sobre os influencers, enfim, pessoas que têm um patamar de vida totalmente diferente do nosso, né? Eles passam uma realidade que poucas pessoas podem ter, né? Mas muitas pessoas têm eles como exemplo e acabam se frustrando por não conseguir ter o que eles têm, né? Então acho que tu disse, tu pode usar a rede social, mas tem que ver o fundamento pelo qual tu tá usando aquilo dali, né? Tu vai querer se comparar com um influencer que ganha milhões, que tem tudo, que enfim, tem desde a pessoa que cuida do cachorrinho dele até, entende? Então tu acaba se frustrando, né? Então acho que por esse sentido, eu acho que não é uma coisa benéfica para as pessoas. Sim. Bom, então respondendo a pergunta da irmã Tarciele, o uso da tela de um telefone, por todo o estímulo que ela gera no cérebro, é involuntário, né? Os nossos receptores de visão, que é os olhos, pegam essa informação e enviam para o nosso córtex parietal, que é o córtex occipital, melhor dizendo, que é o córtex responsável por fazer a codificação do que a gente está vendo. E lá ele começa o processo de produção hormonal, que é assim, milésimos de segundo, é tudo muito rápido, tudo muito automático. E aí então, a tela produz 10 vezes mais prazer do que tu pegar um lençolzinho, encher o teu cooler, fazer um sanduichinho, fazer um suquinho, e tu ir lá na praça da cidade, pode ser lá em Guaíba, onde eu moro, que tem área verde, que parece um gasômetro, assim, bem inferior, é claro, mas bom, né? Não sei se lá em Alvorada tem uma praça Tem verde, praça da 48. né? Então, ir lá fazer teu piquenique, tocar um violão, lá com a juventude, fazer alguma atividade. O teu cérebro vai produzir 10 vezes mais prazer na tela de um telefone que fazendo isso. E quando é que depois tu vai ter vontade de ter um relacionamento assim? Se na frente de um computador, se na frente de um smartphone, de um iPhone, enfim, de um iPad, de um iPod, de um tablet, tu vai produzir mais prazer.
E aí é que nem uma droga. Eu fui dependente químico, usuário de crack, cocaína, maconha. E a sensação que a gente tem, às vezes, com o telefone na mão é a mesma que a droga causa. É de tu querer mais aquilo. Tu tá ali, mas tu quer mais, tu quer mais, tu quer mais informação, tu quer mais dados, tu quer mais. Tu quer ver mais, tu quer mais. É um vício. É um vício. E quando tu não tá perto, tu sente abstinência, que também é um vício. Tu tem que estar lá. Eu até vi uma pessoa falando, não sei se ele era psicólogo, que ele disse que hoje em dia até mesmo esses aplicativos de vídeos tem, tipo, eles formatam de uma forma que tu possa ter muita informação em pouco tempo. Pela questão do imediatismo que as pessoas têm hoje em dia, tipo assim, aqueles vídeos, vamos dizer, do Kawaii, enfim, 30 segundos, 10 segundos. Porque daí a pessoa acaba vendo informação ali rápida, ela administra rápido aquela informação, ela quer ver mais, ela acaba e fica olhando, e quando vê, já passou 1 hora, 2 horas, daí a pessoa fala, já tô aqui 2 horas. Não sei se tem alguma a ver, que nem o irmão entende mais da área da psicologia. Isso realmente faz sentido? Sim, é exatamente isso que a gente tá comentando. Que é tu tá tão envolvido com aquilo, tu estar tão imerso naquela realidade, porque querendo ou não, é uma fuga da realidade. Te tira da realidade, te leva para um outro ambiente. Sim. E isso causa até mesmo uma insensibilidade da percepção de tempo. E aí tu chega no final de um dia, tu olha, vocês não sei, o aparelho de vocês provavelmente tem um aplicativo que é bem-estar digital. Olha quanto tempo tu fica na internet. Olha quantas horas tu fica. Parte do tempo. Eu fico bastante porque eu trabalho, né, com isso. Mas eu sei que eu desperdiço muito tempo ali também. Eu perco tempo, eu coloco fora meu tempo ali. E isso é antibíblico. A Bíblia manda nós remirmos o nosso tempo porque os dias são maus. A gente tem que administrar. A gente tem que cuidar do nosso tempo. Quando a Bíblia fala lá, no Salmos 92, Moisés está dizendo assim, o Senhor ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos corações sábios. A palavra hebraica ali, eu não recordo agora, mas é o mesmo que administrar, gerenciar. Quando ele está pedindo para Deus ensinar, ele está pedindo para Deus ensinar ele a administrar o tempo, a cuidar do tempo dele. Então, quando a gente não administra o tempo, a gente vai alcançar esse prejuízo, a gente vai alcançar esse problema que é espiritual, que é socioemocional também. E aí, vem outros problemas. Porque quando eu chego nesse patamar em que eu não sei administrar a minha vida, onde eu não sei cuidar dos meus relacionamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu vou causar problemas de saúde. Vocês conhecem jovens, né, na experiência, como o Thiago ali, na experiência de vocês como jovens, o Thiago como líder, de ver jovens que querem morrer, querem tirar sua própria vida, que se automutilam, que se machucam, que estão com insônia, que estão com os relacionamentos destruídos, que se desviam, que causam o maior problema dentro de casa. Vocês já tiveram experiências assim? Já viram Sim. pessoas passar por isso? Por quê? É justamente por causa, não é exclusivamente, tá? Mas principalmente por causa desse tema que os irmãos lá no mês passado, né, quando eu estive lá, colocaram no coração, né, de falar sobre isso. Talvez não entendendo a profundeza desse tema. Porque é uma coisa que... a frustração. Mas é um tema que foi, com certeza, estimulado pelo Espírito Santo de Deus no coração dos irmãos. Né? E a gente falou sobre vários pontos lá presencialmente na cidade de Alvorada, sobre o conceito de frustração. Aqui a gente está dando um foco diferente, né? Sim. Mas, pelo fato de não saber ouvir um não, de não conhecer os limites, de ter essa visão de hiperprodutividade, aí chega no final do dia, gastou seu tempo e diz, não tive tempo para nada. Parece que 24 horas é insuficiente. A gente sente essa falta, a gente sente essa lacuna. Por quê? Vai ver. Vai ver quanto tempo gastou. Vai ver quanto tempo perdeu nas redes sociais. Não vou nem colocar aqui para não passar vergonha, né? Eu ia colocar aqui, não, vamos deixar quieto, senão vou me expor, né, Thiago? Mas eu sei que eu perdi tempo hoje na internet. Com coisas que eu trabalhei bastante hoje.
né, usando o telefone, porque eu estou criando meu site. Então eu pesquisei muito, estruturei várias ideias, então eu trabalhei bastante. Mas tem vezes que eu sei que eu estou desperdiçando meu tempo. E aí eu chego no final do dia, mas eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, não consegui cumprir meus objetivos, não deu certo. Vou chegar de noite com o quê? Insônia. Por causa do quê? Da ansiedade. Por que eu vou me frustrar? Porque eu não aprendi a ouvir não aprendi a administrar minha vida, não aprendi que existem limites, aí vem depressão, vem ansiedade, os jovens começam a se cortar, se automutilar, né? Enfim, causam muitos problemas de relacionamento. E isso precisa ser atentado para isso. A gente precisa prestar atenção nisso. Eu fiquei um pouco triste esses dias que uma paciente minha mandou um link de um programa da juventude. Eu não sei exatamente quem é, também não vou expor exatamente o que aconteceu, mas um dos participantes desse programa, até inclusive se a pessoa se identificar quando eu falar e quiser entrar em contato comigo depois, para a gente conversar sobre esse assunto, acho que é importante. Porque uma pessoa usou alguns termos agressivos para identificar jovens que estão com ansiedade e depressão. Gente, ansiedade e depressão é uma doença. Estima-se que até 2030, depressão seja a doença mais incapacitante do planeta. Ansiedade é uma doença, tem um CID, é algo biológico. Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós temos mais de 19 milhões de pessoas ansiosas. Em porcentagem, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é uma pandemia silenciosa, que está matando gente, que está destruindo vidas, que está acabando com a qualidade de vida da juventude, que está destruindo muitos bons crentes. Pessoas que são servos de Deus, são homens e mulheres de Deus que oram, que jejuam, que buscam a Deus, mas que adoeceram por causa dessa sociedade que a gente está vivendo. Né? E ela vai piorar, só que a gente vai estar mais preparado no futuro. A gente vai estar mais resiliente, que foi o que a gente estava falando ali no começo da programação, porque a gente vai começar a se frustrar, a gente vai começar a adoecer, a gente vai começar a estudar o assunto, a aprofundar o tema, e a gente vai aprender a lidar melhor com isso. Mas hoje nós estamos despreparados para essa pandemia silenciosa na saúde mental. E por que eu estou falando isso? Eu sou um crente pentecostal, fervoroso. Eu sou um obreiro, sou um crente há quase 14 anos. E eu entendo que os problemas da minha vida pessoal vão me impedir de ter um relacionamento genuíno e íntimo com Deus. Então eu preciso trabalhar isso, eu preciso organizar isso na minha vida, porque lá na frente, e eu tenho diversos relatos, não vou usar o tempo para isso aqui, mas vi diversos relatos de pacientes que não conseguiam mais servir a Deus. Hoje tem gente aqui na sede congregando, na juventude, que estavam ansiosos, se desviaram e não se reconciliaram porque eram ansiosos. E começaram a fazer psicoterapia. E hoje entraram na comunhão novamente. Porque estavam tão ansiosos que não conseguiam ter relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele está fundamentado em 3 elementos: espírito, alma e corpo. Se minha alma estiver sofrendo, meu corpo estiver sofrendo, eu também vou ser impactado na minha vida espiritual. E agora essa pessoa está aí, está cantando, está louvando a Deus, está participando, né? Se reconciliou. O irmão falou sobre a questão da depressão. O irmão, melhor do que nós para falar, entende que a frustração acompanhada no desânimo, ela pode desencadear uma depressão? 100% inerente. 100%. A frustração, vamos dizer assim, que uma pessoa que ela ela habitualmente se frustra por qualquer coisa, ela vai desenvolver uma depressão lá na frente. Não quer dizer que seja uma regra, sim, mas é um risco, é um fator de predisposição. Então, o que é um fator de predisposição? Existem várias coisas, até questões genéticas assim, que podem favorecer uma pessoa a ter uma determinada doença, não só a depressão, mas qualquer outra. A pessoa está mais suscetível a ter depressão por causa de uma frustração, por causa de um relacionamento conturbado. Assim como pode ter falta de um determinado hormônio e desenvolver depressão. Mulheres, por exemplo, têm mais tendência a desenvolver depressão. A gente chama de índice de prevalência para mulheres em casos de transtornos mentais. Por quê? Porque a mulher tem uma série de alterações hormonais que o homem não tem. Estrogênio, progesterona,
FSH, LH, que são, né, hormônios relacionados ao sistema reprodutor feminino que altera os hormônios, as células nervosas, causando depressão, ansiedade, entre outras patologias. Mas sim, irmão Fabrício, tem essa ligação muito Nós forte. temos aqui, os irmãos estão interagindo no chat, tá? A irmã Kathleen perguntou: como deixar de viver uma vida imediatista? Ou seja, como desacelerar a ânsia de obter as respostas de imediato, mesmo que tudo ao redor esteja acelerado? Continuando, para uma pessoa que já se adaptou a essa vida, há possibilidade de reverter a situação, a vida imediatista? Claro que sim. A primeira pergunta que ela fez ali no comentário acima do último, depois a gente vai responder no final, assim, né? Porque a pergunta da programação é como lidar. Comunitária, exatamente. A gente vai entender lá na frente por quê, né? A gente deu uma pinceladinha no início e a gente vai encerrar no final falando sobre isso. Mas essa pergunta mais direta, com uma resposta mais objetiva que ela fez, para uma pessoa que já se adaptou a essa vida, há a possibilidade de reverter a situação? Sim, Sim. tem a possibilidade. Só que existe um processo de desconstrução. Tu vai ter que desconstruir primeiro essa referência que existe, e isso pode levar tempo. Mas eu costumo sempre dizer que não são as grandes conquistas que nos fazem ter sucesso. São as pequenas, que somadas nos levarão ao grande resultado. Então, às vezes as pessoas querem assim, ó, uma resposta imediata, entendeu, irmã Kathleen? Como que eu vou me livrar da frustração? Como que eu vou me livrar do imediatismo? Faz isso e tá... Não existe uma fórmula. Existe um processo, uma jornada que a pessoa precisa percorrer, incluindo vários aspectos, mudanças de hábito, de rotina, implementação de novas atividades, lazer, atividade física, sono, detox digital. Porque até de certa forma, se tu for muito assim, tu estaria sendo imediatista, de certa forma. Né? Exato. Então, por si só, Vamos eu sei. saudar os irmãos do chat? Vamos lá. Quantos likes nós estamos? Que eu tô sem internet aqui. 14 e tem 40 irmãos assistindo. Vamos estipular uma meta. Diz aí, irmão Fabrício. Uns 60 irmãos assistindo. 60 irmãos assistindo e 60 likes. Envia, poste no seu status. Nós cremos que Deus está falando conosco, está falando comigo, creio que está falando com o irmão Fabrício. E creio que Deus quer abençoar a vida do teu irmão, do teu amigo, de um familiar teu. Manda aí no grupo da família, no grupo da escola, compartilha essa live. Vamos chegar aos 60 likes, irmãos. E vamos saudar os irmãos que estão participando. Deixa a sua área aí. Enquanto você vai deixando, falando mais num quesito cristão, nós estamos falando mais no âmbito geral. Se os irmãos acreditam que grande parte das frustrações, falando de um crente, é por ele não saber a vontade de Deus. E quando a gente olha para a palavra de Deus, um exemplo, o irmão que é psicólogo vai responder, e o Fabrício também. Quando nós olhamos para a vida de Elias, ele sobe lá no Monte Carmelo, acontece tudo aquilo, cai fogo do céu, e depois ele volta para a caverna. Tu acha que o fato dele ter se frustrado é porque ele queria ele idealizou a forma que Deus tinha que reagir? Então, tipo, o fato dos crentes idealizar como Deus vai fazer, como Deus vai falar, como Deus vai me usar. Eu não saber a vontade de Deus para minha vida é uma das causas da maioria dos cristãos estarem frustrados? Com certeza. O caso de Elias foi exatamente isso. Existia uma intervenção divina, tanto é que depois Deus falou para Elias: tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que ainda estão lá, estão de pé. Então é resistente. Só que Elias sabia? Não. Então, pelo fato de Elias não saber, ele se frustrou. E o que o Elias desenvolveu? Vocês sabem? Quando ele estava lá, né, e ele dizia: eu não quero viver, eu quero morrer, Depressão? estou sozinho. Depressão. Elias desenvolveu uma depressão ali. Todos os sintomas de uma depressão estão inseridos na vida de Elias naquele momento. É óbvio que naquela época não existia psicólogo. Quem é que curou? Foi Deus. O próprio Deus que interviu na depressão de Elias. E como que Deus interviu? Quando Deus chegou lá na caverna, o que Deus disse para Elias? Isso aí eu aprendi com o meu pastor Carlos Alberto. Vou dar o nome do santo, porque senão depois vai que ele escuta isso aqui, ele vai dizer: tu tá usando as minhas, né? E não tá dando crédito, então eu vou dar crédito. Então, o pastor Carlos Alberto, uma vez pregando, ele disse assim:
que quando Deus chegou lá por Elias na caverna, o que Deus disse para ele? O que fazes aí, Elias? Não foi. Deus disse para Elias, o que fazes aqui? Ou seja, Deus trouxe para a primeira pessoa. Deus estava com ele na caverna. No meio da luta, da adversidade, do problema, Deus estava com Elias. Ele não estava vendo, mas Deus estava com ele. Então, sim, pelo fato da pessoa não saber e não querer saber e não querer descobrir também. Porque tem pessoa que foge do projeto de Deus, irmão. Tem pessoas que eles não querem ter que fazer alguma coisa, eles não querem ter que se doar, e aí eles não buscam saber o que Deus quer. Ter o compromisso, né? Então vai desenvolver frustração, vai desenvolver depressão também, o fato de eu não saber o que Deus... Ou que também Deus ver Deus como o Deus que tem que realizar todos os nossos sonhos. Porque Deus vai frustrar os nossos sonhos muitas vezes. Porque o meu querer não vai ser o querer de Deus. Então, se eu tiver essa visão de que Deus tem que realizar aquilo que eu quero, não. Uhum. É que a gente criou um Deus na nossa ideia que ele atende os nossos paradigmas, sabe? Os nossos desejos. E não é um Deus real esse. Esse não é um Deus real. O nosso Deus, sim, ele faz, mas quando ele diz assim, tudo que me pedirdes em oração crendo, recebereis em meu nome. Então é no meu nome, é naquilo que eu quero? Não, né? É no nome de Deus, é aquilo que Deus quer que eu tenha, que eu alcance, o que faz parte do projeto de Deus. Né? Pode saudar os irmãos, Amém. senão a gente ia esquecer. Glória a Deus. Ó, temos aqui a irmã... Peraí. A irmã Cara de Lima, de Palmeiras do Sul. A irmã Roberta Rodrigues de Alvorada. Glória a A Deus. irmã Gabriele Carvalho. A irmã Fátima Souza. A irmã Raíssa. A irmã Victoria Triste. A irmã Ana Júlia. Acho que é a irmã Ana Júlia de Cachoeirinha. A irmã Priscila. Prisca. Isso. Prisca. Tá. A irmã Duda Rodrigues, a irmã Kathleen, o irmão Israel, a irmã Sandra Vergara, a irmã Denise Machado, o irmão Rodrigo Severo, Glória de a Deus. Alvorada, a irmã Regina Ramos. A maioria dos irmãos não deixaram de onde eles são, mas estão todos nos acompanhando aqui também no chat. Aproveitando, irmãos, eu quero ler um comentário que eu achei bem interessante aqui, que é do irmão... Pera aí que saiu aqui. O irmão Israel. Ele falou: frustração é um sentimento de impotência, quando algo que era esperado não acontece. Ele ocorre quando uma expectativa ou um desejo não é satisfeito. Sentir alguma frustração leva a um desânimo. Esses irmãos estão nos acompanhando. Agora a gente quer fazer uma pergunta um pouco polêmica, porque nós estávamos ontem conversando e agora a gente vai pôr o irmão Jonathan na prensa. Irmão, Depois eu não respondo. irmão, o irmão acha que Jesus se frustrou? Se Jesus se frustrou, baseado em quê? Baseado pode falar. Tem que pegar um contexto, né? No contexto geral, na caminhada dele aqui, quando ele estava aqui. A gente tem que pensar o seguinte, mano. Vamos regressar lá no início. O que eu disse sobre a frustração? Que a gente tem que acolher ela, certo? E Jesus foi a pessoa que, durante a sua vida, foi aquela que mais soube acolher suas emoções. Qual é o sentido, né? E a gente não combinou nada, né? Vamos tentar estruturar uma resposta. Vocês realmente me deixaram num limbo, mas vamos lá. Deus vai dar graça para nós. Quando Deus criou as emoções? Deus criou as emoções junto com a criação do homem. Quando a Bíblia fala que Deus soprou nas narinas do homem as emoções, a palavra vida ali quer dizer zoe, né? A essência de Deus. E após isso ter acontecido, a Bíblia diz que o homem tornou-se um nefesh, no hebraico, que significa alma vivente. E ali, a partir do momento que o homem se tornou nefesh, que é lugar das emoções, o ser humano passou a ser um ser emocional, na criação. Por que eu estou regressando lá nesse ponto para a gente estruturar uma resposta que fique bem esclarecida? Se alguém ficar com dúvida, a gente vai interagindo aqui no chat ou a gente mesmo aqui. Então, muitas pessoas têm a ideia de que as emoções vieram com a queda. Não. As emoções vieram com a criação do homem, veio junto com o homem. Tanto que a mesma palavra no grego, no Novo Testamento, para alma é
psique, que quer dizer também lugar das emoções. É um espaço onde existem as nossas emoções. Nossa personalidade, aquilo que a gente é. Por isso que nós somos seres únicos, individuais. Então foi lá que Deus criou as emoções. Naquela época não existia essa expressão. A emoção é uma palavra relativamente nova. Então o que é emoções no latim? O latim significa emover. Aquilo que move. É tornar em movimento. Ou seja, por que Deus criou as emoções? O projeto de Deus, creio eu, isso é o que eu creio, tá? Não estou aqui pregando doutrina, estou dizendo o que eu creio. Eu creio que Deus criou as emoções para que elas nos aproximem dele. Esse é o objetivo. O objetivo é que o ser humano se aproxime de Deus por meio das suas emoções. Ok? Tanto é que no ato do pecado, o que aconteceu? O ser humano tornou-se disfuncional em tudo. O pecado quebrou a ordem estabelecida por Deus, o plano ideal de Deus para a humanidade. Quebrou, incluindo as emoções. Então, quando o ser humano pecou, quando Adão e Eva pecaram, as emoções perderam a sua função. Elas perderam a sua atribuição original. Porque o diabo recriou princípios por meio do pecado que fazem as emoções nos agora afastar de Deus. Porque agora as emoções, ao contrário, elas nos movem para dentro de nós e não mais para Deus. Então esse movimento ele é agora interno. Eu me movo para dentro de mim. E aí vem as pelejas, a ira, as facções, os sentimentos de inveja, que aí, irmão Tiago, tu fez a pergunta ali, a inveja gera frustração? Gera. A pessoa vai criar. O irmão Tiago, que está aqui, é o líder de jovens lá da área, está aqui também na minha frente. Ele não está aqui aparecendo na tela agora. Né? Vem aqui, irmão Tiago, vem aqui do meu lado, aqui, vamos te ver aqui. Tá. Irmão Tiago é mais reservado assim mesmo? Então deixa ele lá para não ficar constrangido comigo. Depois ele não vai me convidar mais para ir lá na Alvorada. Então o irmão Tiago está aqui na minha frente. Então o irmão Tiago fez essa pergunta, se a inveja gera a frustração. Sim, porque a pessoa ela cria expectativas também em cima daquilo que ela deixa de ser. E por que existe o invejoso? O invejoso, ele olha para a pessoa que está fazendo mais que ele e ele não está conseguindo fazer, porque ele se moveu para dentro de si. Ele quer fazer aquilo que o outro está fazendo e ele não consegue. Ele não tem competência, não tem chamado, não tem ministério, não tem potencial, e ele se inveja. E aí se frustra, mas essa frustração é interna, porque ele no fundo sabe que ele não é capaz para aquilo. E aí ele torna também essa frustração disfuncional. Ele poderia pegar ela e fazer dela uma baita oportunidade para evoluir, para crescer, para investir em outra área, ou para aprender aquilo que o outro que está lá fazendo faz e ele não sabe. Por quê? Porque a frustração ela tem que ter ela tem que oferecer esse resultado. Pois bem, voltando lá para o que a gente estava falando. Então, o que aconteceu com o homem quando ele pecou? Vamos lá, vocês são bons de Bíblia aí. O que aconteceu com o homem? Vocês me deixaram numa ruim agora, vou deixar vocês agora também. Ele vai nos pegar também. Eu acredito que falando de uma forma bem básica, o homem, ele não, como tu mencionou, ele não sabe para onde direcionar os sentimentos dele. Então, ao invés de direcionar para Deus, ele tenta lidar com aquilo e não sabe lidar e acaba corrompendo os sentimentos que uma vez eram para ser direcionados e nos aproximar de Deus. Então, acredito que os sentimentos, como tu disse, que eram quando o homem caiu, eles não serviram mais de algo do bem para o homem, entende? Eu entendo que, como eu creio também, mesmo fora como falou, que os sentimentos foram criados por Deus para nos aproximar dele, mas por conta do pecado, né, se não bem administrado internamente, ele pode tanto nos aproximar quanto nos afastar de Deus. Então, acho que tem essas duas vias. E agora, o que aconteceu com Adão depois que ele pecou? Deus ia todo dia lá no Jardim do Éden, né? Vamos ver se ninguém respondeu aqui. Não. Deus ia todo dia lá no Jardim do Éden para dialogar com o homem, ok? Uhum. Depois do pecado, qual foi a ocorrência quando Deus chegou lá no jardim? Ele se esconde. Por vergonha, por frustração? Por medo. Medo. Por medo. A Bíblia diz que Adão teve medo. E medo é uma emoção principal. Ela está entre as 5 principais. A gente tem 27. Mas as 5 principais é alegria, tristeza, raiva, medo e nojo.
São as principais emoções, elas são universais. Em qualquer cultura, no mundo, o ser humano tem essas emoções. Então veja que agora o medo que era para Adão ter medo do fruto, ele era para ter medo do fruto. O medo estava lá exercendo uma função. Ele era para ter medo de comer o fruto e desobedecer a Deus. Para isso que existia o medo. Que a gente chama hoje, né, numa linguagem bíblica, de temor. Mas é o medo, porque a gente não vai dizer, tenho medo de Deus. Não, é temor. Mas o temor é o mesmo que o medo, é sinônimo. Okay? Então, o medo existia para que o Adão não fosse lá comer do fruto da árvore. Só que quando ele pecou, aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui, estou sentindo uma graça de Deus aqui. Ele se afastou de Deus, usando aquilo que Deus tinha dado para ele se aproximar. Ou se afastar do pecado, do erro, né? Ele usou agora para se afastar de Deus. Porque houve uma quebra do projeto inicial de Deus. Por que a gente está falando isso? Para responder a pergunta se Jesus se frustrou. E Jesus foi o exemplo de quem soube lidar com as emoções dele. Não existe hoje. Tem um famoso psiquiatra, que é hoje o psiquiatra mais lido do mundo, e é o médico mais lido do Brasil. Ele é um fenômeno que fala sobre esse contexto emocional, que é o Augusto Cury. E ele tem uma coletânea de livros muito legal, que chama-se Análise da Inteligência de Cristo. E são 5 livros de uma coleção que ele fala só sobre Jesus. É lindo de ver. É lindo de ver a forma com que ele aborda. E ele disse que não existiu homem, não existiu ser na Terra que soube melhor administrar suas emoções. E isso não quer dizer que Jesus não ficou triste. Isso não quer dizer que Jesus não ficou irado. Isso não quer dizer que Jesus não se frustrou. Não quer dizer que Jesus não teve medo. Jesus teve, mas ele soube tornar essa emoção funcional. Ela voltou à sua origem. Em Cristo, as emoções elas foram originais. Ele soube usar elas. O ato do Getsemane, por exemplo. O que Jesus fala lá? A Bíblia mostra um Cristo que, quando ficou angustiado, ansioso, ele falou da sua dor. Ele pegou e se expressou, ele falou para os seus discípulos que estavam ali. Ele foi lá para o Getsemane, orar, pedir para Deus passar o cálice. Ele queria que a vontade de Deus se cumprisse, ele sabia que o cálice não ia ser passado. Ele suou gotas de sangue, hematidrose, um fenômeno, né, raríssimo, de estresse, de angústia, de liberação de cortisol no pico. E aí Cristo, então, voltou para os seus discípulos e disse assim, olha, a minha alma, as minhas emoções. A minha alma, ela está profundamente angustiada até a morte. Ou seja, Jesus estava à frente dos discípulos. Eram homens pecadores como ele, ou melhor, pecadores como ele não era. Ele era o Messias, o Salvador. Ele poderia não ter falado da sua dor, mas Jesus preferiu falar. Jesus preferiu se expressar. Ele preferiu mostrar sua fraqueza. Quando Jesus foi lá e derrubou as mesas, a Bíblia não fala que Jesus bateu nos cambistas que estavam lá, mas a Bíblia diz que ele levou uma zorrague. Supomos que ele, né, coreou os camaradas, mas a gente não entra nesse quesito aí. O que Jesus sentiu ali? Jesus sentiu ira? Sim. Jesus ficou com raiva da situação? Sim. Mas olha a função dessa ira de Cristo, ela é plenamente funcional. Eu não recordo, mas é no livro de Marcos, se eu não estiver errado, é no capítulo 11. Tenta olhar, abre no Marcos 11 para nós ver aí, irmão. Vê se fala sobre essa história, não me recordo bem agora. Só que assim, ó, Cristo está chegando de Betânia. Aí ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, um dia antes, ele vai ao templo. E não é aqui, eu não lembro bem exatamente onde é que é agora. Não é, olha aqui, 11. Tá aqui, ó. Acho que essa é a parte aqui, ó. É por aqui. Tá aqui mesmo, ó. Vamos ver só, irmãos. Ó, o que a Bíblia mostra aqui daquele ato que muitas pessoas têm dúvidas do que Jesus fez naquele momento ali. Aqui chama-se a purificação do templo, né? A epígrafe da Bíblia.
No versículo de número 11, olha o que acontece, tá? Jesus entrou em Jerusalém, no templo, ele chegou de Betânia, ele veio até Jerusalém, entrou no templo e, depois de olhar tudo ao seu redor, sendo já tarde, foi para Betânia com os 12. O que aconteceu? Ó, preste atenção. Jesus veio até Jerusalém, foi ao templo. A Bíblia diz que ele fez o quê? Olhou tudo ao seu redor. Ele viu que aqueles cambistas estavam lá, fazendo comércio dentro do templo, sendo irreverentes diante de Deus. Ele viu isso. Foi para casa dormir. Foi descansar, pensou um pouco naquilo. Lá no versículo 15, a Bíblia diz: chegaram a Jerusalém e Jesus entrando no templo, ele já sabia o que estava acontecendo lá. Começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombas. Ele não permitia que qualquer um levasse mercadorias passando pelo templo. E aí começou a explicar o porquê disso aqui tudo. Outras versões ou outros evangelhos vão narrar essa história do azorrague, né? Jesus levou um chicote e tudo mais. Por que isso aqui aconteceu? Porque Jesus gerenciou a emoção dele. Ele foi um dia antes, olhou, mas ele não agiu no impulso. Sim. Ele não agiu no impulso. Ele voltou depois lá. No outro dia, usando a emoção dele de forma controlada, de forma planejada, para mostrar a reverência que deve existir com as coisas espirituais. Ele não pegou a emoção dele e simplesmente saiu reagindo, como nós fazemos. Jesus controlou, para casa, descansou, dormiu, no outro dia ele foi, executou o que tinha que ser executado, mas totalmente dentro de um propósito. E é isso que a gente não faz. Então, a gente poderia dizer que Cristo se frustrou? Sim. Mas olha o que Jesus falou lá na cruz, no ato da morte. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Olha o nível de gerenciamento das emoções que ele tinha. Então, sim, irmã Tarciele, ele se frustrou, mas ele soube usar a frustração de forma correta. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que saber usar as nossas emoções. Às vezes, não te emociona. Não existe isso aí, irmão. Tudo é emoção. Tu vai te emocionar em qualquer coisa. Quando a gente chegou aqui, você estava assim, os dois microfones. Estavam num pavor que ia começar o programa, não estava? Por quê? Porque é emoção, é ansiedade, é angústia, é essa liberação de hormônios natural do corpo. Tudo envolve emoção, tudo para dormir, para acordar, para comer, para reagir, para trabalhar, para se movimentar, para falar, para estar aqui, para sorrir. Envolve emoção em tudo, para buscar Deus, para orar, para jejuar. Tudo envolve emoção. Então eu não posso dizer assim para alguém, não age na emoção. Não tem como. É uma expressão equivocada de senso comum. Então o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer assim, ó, querido, aprende a gerenciar as tuas emoções. Aprende a usar as tuas emoções. A gente já tá... Desculpa. A gente já é 11h20, meu Deus, passou muito rápido. Mas então, acho que agora a gente tem que responder, né? Como lidar com a frustração. Isso. Mas antes eu queria fazer uma pergunta pro irmão Jonathan, para o irmão responder de forma assim rápida e objetiva. Tá. O irmão acredita que tem muitos jovens hoje, já que o nosso tema é voltado mais para os jovens, frustrados com Deus na igreja? E por consequência disso, acaba muitas das vezes se afastando da presença de Deus? Não entendi. O irmão acredita que tem muitos jovens hoje na igreja frustrados com Deus e por consequência disso acaba muitas das vezes até mesmo se afastando da presença de Deus? Total. Como é que o irmão acha que poderia lidar com essa situação? É fazendo esse gerenciamento, irmão. Lidar com as suas emoções. Da expectativa. Porque eu tenho que criar expectativa em Deus. Mas eu tenho que criar expectativas em Deus que são segundo a palavra. Aí as pessoas estão criando expectativas em Deus baseado nos seus princípios e não nos princípios bíblicos. E Deus não tem obrigação nenhuma contigo. Então seria um Deus que eles próprios criam. Idealizaram Um Deus segundo os seus interesses, as suas vontades. Não é o Deus verdadeiro, bíblico. É um outro Deus. Sim. Porque o Deus bíblico, ele não tem obrigação nenhuma de fazer o que tu quer. A única Sim. obrigação que Deus tem, porque ele quis assim, é com a palavra. Então, se a tua vontade, meu querido, minha querida, não está na palavra, não adianta culpar Deus,
Porque Deus não te deu o namorado que tu queria. Porque Deus não te deu a esposa que tu queria. Porque Deus não te deu o trabalho que tu queria. Porque Deus não te deu o pai e a mãe que tu queria. Porque Deus não te deu o líder de jovem que tu queria, o pastor que tu queria. Deus não tem compromisso nenhum contigo sobre isso. A palavra de Deus diz em Jó 42, 2, diz: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas, a minha versão é diferente, né? Nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. E muitas vezes as pessoas acham que esse versículo é para vontade delas, mas não, a Bíblia está falando que bem cara que é a vontade de Deus, é os planos de Deus, e acho que isso responde muito o que o Fabrício falou. Se nós depositarmos expectativa nos planos de Deus, para nós não vamos ser frustrados. Um exemplo é José. Deus dava o sonho a José. Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus, a resposta certa vem de Deus. Então, é por isso que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte, porque o homem não tem essa visão correta, coerente do que é a sua vida. Nós não temos isso. E a gente tende a desistir facilmente daquilo que a gente não entende, sabe? Então, lá na frente é um caminho de frustração, é um caminho de engano, tu vai se enganar, né? Porque a gente falou no começo, para quem não estava, que a palavra frustração vem do latim frustrare, que quer dizer te fraudar, te enganar a si mesmo, a gente se engana, né? Justamente por causa dessa expectativa que a gente tem, né? Então, se a gente pegasse assim, um contexto mais científico, neurobiológico, a gente colocaria a frustração diretamente ligado com o prazer. Porque tu te frustra porque o teu prazer não foi alcançado. E aí, porque o teu prazer não foi alcançado, tu vai fracassar. Aí tu vai... Né? Qual é um exemplo de frustração e fracasso na Bíblia? É o rei Acabe, quando ele não conseguiu a vinha de Nabote. Ele se frustrou. E olha o caos que ele causou por causa de uma frustração. Né? Então, a gente torna a frustração perigosa demais pra gente. A gente falou até lá em Alvorada sobre uma experiência que foi feita por alguns cientistas e eles colocaram os ratinhos para executar uma tarefa. Eles foram acostumados a tomar água e essa água tinha açúcar. Eles então tinham prazer. Eles conectaram cabos nas vias neurais dos ratos, dos camundongos. Os ratos liberavam dopamina toda vez que eles tomavam aquela água com açúcar, porque era uma coisa saborosa para eles. Depois eles colocaram esses ratos administrados dentro de um local fechado, restrito, e tinha uma alavanca. Os ratos foram ensinados a tocar na alavanca para receber a água. Quando eles aprenderam, os cientistas aumentaram a quantidade de vezes que eles tinham que tocar na alavanca para receber a recompensa. Aí eles começaram com 3, aí o ratinho entendia que era com 13, ele aumentava. Aí eles iam multiplicando, de 3 para 6, de 6 para 12, de 12 para 24, 48, foram multiplicando. Quando chegou num certo nível, que o rato tinha que se esforçar demais para alcançar o que ele queria, o que ele fazia? Parava. E, em vez de continuar se esforçando mais, ele parava. O que acontecia? Aí, até ali, ele liberava dopamina, que é o hormônio neurotransmissor responsável pela zona de recompensa do nosso cérebro. Nós temos uma região no nosso cérebro ali, que é do córtex pré-frontal e de uma região chamada HPA, que é o eixo hipófise pituitária adrenal, que é uma região do cérebro. E lá nesse lugarzinho nós temos uma zona de recompensa para tudo que a gente faz. Então tudo que tu faz, que tu gosta, tu faz porque tu tem uma recompensa e é essa zona no cérebro que ela é ativada. O ratinho estava produzindo lá dopamina. Quando ele começou a ficar difícil, ele parou de produzir dopamina e começou a produzir um outro hormônio que é inibidor de dopamina, que é a nociceptina. Aí, com isso, o que aconteceu? O rato parou porque ele entendeu o seguinte: não vale a pena me esforçar tanto. E é por isso que a gente se frustra, porque a gente não está disposto a ir lá e fazer o que tem que ser feito. A ir lá e se doar, e ir lá e se mudar. É uma relação de preguiça que a gente tem com aquilo que a gente quer. Porque o ratinho gostava daquilo. Era um estímulo bom, ele queria aquela água. Mas o trabalho que ele tinha que executar para alcançar aquela recompensa não era o ideal.
Ele não era o suficiente. Então a gente costuma desistir, abrir mão de melhorar, de evoluir, justamente por isso. Porque a gente recua a uma zona de conforto. Para que eu vou, então, lutar contra a minha frustração? É melhor eu viver com ela. Aí tu aprende a conviver com a frustração, e aí é que ela vai causando depressão, ansiedade, estresse, e entre outras dificuldades, distúrbios de sono, uma vida ruim, relacionamentos conturbados, uma série de fatores, né? Dificuldade de buscar Deus, não ora, não jejua, não busca Deus. Por quê? Porque vive nesse ritmo de frustração, porque não está disposto a investir em si mesmo. Acho que agora é só como lidar com a frustração. E aí, irmão Fabrício? Fala rapidinho. O irmão Jonathan já falou aqui, a minha forma de lidar com a frustração é tu aceitar ela. É tu aceitar ela. Aceitar ela, porque se não aceitar ela, tu vai... Porque assim, ó, o que acontece, irmão Wesley, que também tá aqui na minha frente junto do irmão Thiago, né? O irmão Wesley que fez toda a parte de convite, que conversou comigo e tal, me acompanhou, perguntou se estava tudo certo, né? Então, o que acontece, irmãos? Por que a gente tem essa sensação, assim, de que nós não conseguimos? Vamos pegar algum exemplo. O que vocês já quiseram alcançar e não conseguiram? Tá? Vocês já prestaram vestibular do Enem para uma faculdade? Já? E conseguiu alcançar a nota do curso desejado? Não. Não? Ótimo. Se frustrou, né? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Ok. Vamos pensar num processo como esse aí, para a gente responder essa indagação da programação de hoje. Vou pegar esse exemplo. Tem vários. A gente podia usar a dieta, né? Pessoa que quer emagrecer, mas nunca consegue emagrecer. Pessoa que quer começar uma atividade física, mas nunca consegue. Pessoa que quer ter uma rotina ideal, mas nunca consegue. Enfim, uma série de coisas que às vezes a gente idealiza e não quer. Mas vamos pegar esse exemplo da inserção na faculdade, na universidade, no ensino superior, que a gente está num programa de jovens e isso é importante pensar. Então, foi lá, fez o vestibular, não passou. A gente tem um exemplo. Claro, eu fui bem-aventurado. Eu quis fazer psicologia e eu virei noites. Virei noites estudando, aprendendo, investindo em cursinhos de pré-vestibular, escrevendo redação e tal. Fui lá e na primeira prova que eu fiz, né, pro Enem, eu consegui a nota que eu precisava para psicologia. Então, eu consegui o ProUni pelo Enem, pela prova do Enem, mas por uma ação de Deus, né, um milagre de Deus. Eu não tenho mérito nenhum, tudo por Deus. Foi Deus que me deu. Uma outra hora eu conto esse testemunho, já contei aqui em outros programas, não vai dar tempo de a gente falar sobre isso hoje. Mas, graças a Deus, eu consegui. Mas a gente tem exemplo de vários outros irmãos, que nem o irmão Vinícius Lazari, que hoje está concluindo o curso de medicina. O irmão Vinícius Lazari, se não me falha a memória, ele rodou 5 vezes. Ou não alcançou, não que rodou, mas ele não alcançou a nota desejada para ingressar na medicina. Então, ele ficou, no mínimo, 5 anos estudando, se preparando, né? Então, por que a gente, às vezes, não consegue alcançar os objetivos? A gente traça uma meta, a gente se planeja, e como que a gente executa isso? Como que a gente se detém a alcançar esses objetivos? Bom, para te poder se preparar para um vestibular, o que tu tem que fazer? Estudar. Aí eu pergunto a vocês, com toda a sinceridade, amor e humildade do mundo, vocês sentem que estudaram o suficiente? Vocês olham para trás assim, quantas noites vocês ficaram acordados estudando? Quantas vezes vocês trocaram as redes sociais por um livro? Quantas horas do dia de vocês dedicaram para o estudo, para escrever, para se preparar? Vocês fizeram simulado do Enem? Ficaram um final de semana fazendo um simulado? Vejam. Faltou o quê? Faltou disciplina. Porque lá no início a motivação existiu. Existiu motivação, o interesse de querer ir lá e prestar um vestibular para entrar na universidade. Isso é motivação. Nossa, vou ser um profissional. Só que para te manter isso, tu tem que ter disciplina. Porque a motivação, ela acaba. Ela é importante, mas ela acaba. E aí, o que vai restar para ti é disciplina. É tu fazer sem querer fazer. E aí é que tá. É tu fazer sem tu querer.
Tu tem que ir lá e ficar acordado, tu tem que ir lá estudar, tu quer estar fazendo outras coisas, te distraindo, saindo com os amigos, comer um lanche. Mas naquele dia tu não vai ir lá comer um lanche depois do culto de sábado, porque, não sei se vocês fazem isso, fazem, né? Tem que fazer, né? Tem que ter aquele movimento de jovens pós-culto ali para agregar, claro, sempre com a supervisão ali da liderança, mas isso é importante. Só que quando tu tá num processo em que tu quer alcançar algo, tu tem que renunciar a outros. Tu tem que te privar de outros para poder alcançar aqueles. E aí é que entra essa realidade em que nós não estamos preparados. De tudo isso que a gente falou antes, nós não nos preparamos para isso. Talvez se alguém tivesse ouvido isso antes, teriam se preparado melhor. Quem está se preparando vai se preparar melhor. Porque não adianta tu querer alcançar grandes resultados fazendo as mesmas coisas. Sim. Eu tava dizendo hoje pro meu barbeiro, a gente tava conversando, né? E aí eles aproveitam fazer terapia de grupo lá quando eu tô na barbearia. E eu falei pra eles, olha, se a gente não lutar pelo futuro que a gente quer, a gente tem que aceitar o que vier. Tu tem que lutar pelo que tu quer, pra ti, né? Lá na frente tu não te arrepender, que tu poderia ter feito melhor lá no passado. Tá, ok. Então, pra que eu tenha uma vida mais, não quer dizer que eu não vai me frustrar, mas que eu tenha mais controle sobre isso para evitar a frustração, ela vai acontecer. Mas para evitar a frustração eu tenho que me disciplinar. Eu tenho que ter uma vida disciplinada. Agora, a grande resposta, assim, se a gente pudesse resumir essa pergunta em uma única resposta. Como lidar com a frustração? E aí a pergunta, ela pode ser respondida assim de forma neutralizada. Quando a gente disser assim, ó, eu me frustro quando eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Vocês lembram que presencialmente eu falei isso lá? E eu disse assim, sabe qual é o segredo para não se frustrar? É entender que as coisas não são como tu quer que elas sejam. Essa é a resposta. A gente falou 1h30 já, mais de 1h30 a gente está aqui, né? Pra resumir. Pra resumir, dizer assim, as coisas não são como tu quer, entendeu? Não, tu não quer te frustrar, entende que as coisas não são como tu quer. Essa é uma resposta, né, grosseira, mas ela é a melhor coisa que eu encontrei para não me frustrar. As coisas não são como eu quero. Não é simples isso. No meu casamento, tô há 12 anos casado, eu sei que minha esposa não é aquilo que eu quero que ela seja, e eu tenho que respeitar isso, assim como eu não sou o que ela quer que eu seja. E às vezes isso que acontece nos casamentos, os problemas das minhas terapias de casal, é essa, que as pessoas não respeitam o espaço do outro, porque elas querem que o outro seja como elas são. A minha esposa não vai ser como eu sou. Entende? Então, quando eu entendo isso, eu evito muitas dificuldades no meu relacionamento. Quando eu entendo que a igreja não é como eu quero, que a Bíblia não é como eu quero, porque se a Bíblia fosse como eu quero, ela seria diferente. Óbvio. Sem dúvida, né? Então eu tenho que entender isso, irmãos, para não me frustrar com Deus, para mim não me frustrar comigo mesmo, para mim não me frustrar com as pessoas, eu tenho que entender que em todas as áreas da minha vida as coisas não são como eu quero que seja. Isso vai me dar um outro nível para aprender a lidar. Meu avô aqui está dizendo que nós temos 10 minutos, bastante ainda, né? 10 minutos vamos falar muita coisa. Então, a gente entende que isso aqui é uma chave, irmãos. Isso aqui é uma chave relevante para a gente tratar um problema que ele é estrutural. Para de falar, vou deixar vocês falar um pouco. Vai, interessante. Pode falar. Amém. Acho que eu nem tenho mais nada para falar, tô aprendendo aqui. Mas glória a Deus, o chat não teve nenhum comentário, algo... Ó, 58, falta 2 para... falta Irmãos, 2. Falta dois, olha aí, irmãos. vamos bater a meta. Falta E os likes, como é que tá? Nós temos 15 likes. Ah, não. Meu Não, tem 50. Não, tem 60 likes, irmão. Olha aí, Fabrício. O teu tá desatualizado, irmão. Deve tá então. Tá desatualizado. Glória a Deus, vai termos a Tem meta de bateu like. 60 certinho, ó. 60. Oh, glória a Os Deus. 60 Aqui tá cravado. Tem 50. Vai lá, vocês que estão assistindo aí e não deram um like ainda, vai lá, vamos ver se a gente 58. alcança 70, né? 70, vamos lá, 70 70. que é mais bíblico, 70 é mais bíblico. Tá. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Tá, 58, falta 2 pra bater os 60, hein? Falta 2. Não saiam, vocês que estão aí, não saiam para os irmãos da Alvorada aqui bater a meta do dia aqui. Que se entrar mais alguém, já vai bater os
60. Os 60. Ah, já 2 saíram, ó. Ah, são uns carnal. Misericórdia. Nós agradecemos a todos que participaram conosco. Nós desculpamos por não conseguir responder a todos, mas muitos comentários. Mas numa próxima oportunidade, quem sabe. Mas agradecemos a todos os irmãos que participaram. E nós cremos que o Senhor falou contigo. Então, como o irmão Jonathan falou, que se tu se encontra frustrado hoje, reconheça por que tu tá desse jeito e direcione esse teu sentimento a Deus, porque nós bem sabemos que Deus, ele pode, irmão Fabrício, e ele quer curar essas pessoas que estão doentes, que estão passando por uma dificuldade, que estão frustradas muitas vezes até com Deus. Fale com Deus, seja, obviamente, humilde, para tu entender que quando nós aceitamos o projeto de Deus, nós vamos ser vitoriosos, porque em Cristo nós somos bem mais. Nós somos mais do que vencedores. E entender que os planos de Deus para nós não são muitas das vezes o que nós projetamos, né? Então, para a gente evitar a frustração, é melhor aceitar os planos de Deus para nós do que a gente querer ir contra e querer idealizar um Deus segundo o nosso conhecimento. Olha quantos likes. 101. Ô, Glória! 101. Que milagre! 101 likes. Vocês viram? Glória a Deus. Glória a Deus. 101 deu. Vamos nos comentários aqui dos irmãos, enquanto a gente tem alguns minutos ainda. Temos aqui a irmã Natália, temos o irmão Ada Wilson, a irmã Tamara Castanho, temos o irmão Mateus, Glória a Deus. o irmão Antônio, ó, o irmão Antônio botou. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles se frustraram porque criaram uma expectativa de Jesus, por isso deixaram Jesus. É verdade, irmão Antônio. E foi o que levou, é tremendo, né? Tivesse pegado essa aí do irmão Antônio, nós tinha conduzido Tem uma 2 análise. minutos, Não, 2 não. Não, Era peraí, 10 agora há se ele pouco? quiser falar sobre. Não. Tá me dando. Tinha que estar me tirando o tempo. Ele tá me dando. Não. É tremendo porque a gente pensa em Judas. Por que Judas traiu Jesus? Da onde que era Judas? Judas ele era de uma seita. Ele era um da seita dos Iscariotes, né? Porque quem eram os Iscariotes? Assim, eles eram uma seita que criam em Cristo o Messias, o libertador do jugo romano, aquele que viria como rei, como comandante de um grande exército. Eles criaram essa expectativa. Eles eram uma seita que criam um Messias libertador. Mas aí vem o Messias que ensinou a dar o outro lado do rosto, lavar os pés. A lavar os pés. Eles esperavam um rei dominador e veio um Cristo humilde. É aí eu li um artigo uma vez, eu até tenho um livreto, né? Judas. E aí, né, explica essa realidade. Então, assim, em 1 minuto. Quando ele traiu Cristo, qual era a ideia dele? Ele tinha na mente que Cristo, pelo fato de ser preso, iria revelar sua glória. Por que e olha que tremendo, né? O Antônio trouxe pra gente essa informação rica no final, né? Mas é interessante porque a gente poderia fazer uma análise de como Judas se suicidou por causa dessa frustração que consequentemente gerou nele, né, um nível tão alto de decepção, né, e de remorso que acabou levando ele ao suicídio. Mas por quê? Porque ele idealizava um Cristo Messias libertador, porque ele, ao fazer o que fez, ao entregar Cristo, ele não tinha ideia de matar Jesus, ele tinha ideia de que Cristo iria revelar o seu poder, mas se frustrou e depois tirou sua própria vida. Então não só ele, né? Os outros discípulos também. Pedro mesmo voltou para a pesca, né? Tava lá pescando, todos os outros que se desviaram, exceto o João, que aparentemente foi o único que manteve-se firme, né? Glória a Vou só Deus. ler o nome dos outros irmãos aqui rapidamente, que a irmã sinalizou. Temos o irmão Samuel Silva, que está nos acompanhando também. O irmão Tiago, já foi respondida essa pergunta. Temos a irmã Calita, Helena, o irmão Tiago Muniz, a irmã Suzane Guimarães, temos o irmão Vladimir, a irmã Sandra, a irmã Sara, a irmã Fabiana. Nós agradecemos então a todos os irmãos que participaram conosco. Nos perdoe, irmãos, se a gente não conseguiu falar todos os nomes aqui, mas é que os comentários às vezes acabam subindo e vai sobressaindo os outros. Eu acho então que... Vamos orar para acabar Vamos então, orar, né? porque já foi o nosso tempo, amém? Tiago se foi na hora da oração. Fugiu, misericórdia. Amém, então. Vamos orar então, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu
E não esquecendo, então, que a melhor forma de lidar com a frustração é aceitar a frustração. Aceitar a frustração e entender que as coisas não são como nós queremos que elas sejam. Exatamente. Se eu não consigo entender que as coisas não são como elas são e não como eu quero, e eu me frustrar, tudo bem. Tem um plano B. Abraça a tua frustração E segue. e aprende com ela a ser resiliente, a criar um novo caminho que vai te levar ao êxito e ao sucesso. Né? Amém? E à vontade de Deus, primeiramente. Vamos orar, então? Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te damos graças, Deus, e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse dia que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, reunidos para falar mais, Senhor, desse assunto que nós cremos e sabemos, Pai, que é tão real e tão importante para os nossos dias. Que essa live, Deus, possa falar com vidas, irmãos que já assistiram, aqueles que irão assistir após encerrar essa programação. Deus, que o Senhor possa, Pai amado, nos ensinar cada dia mais a entender, Senhor, que os planos do Senhor não são conforme os nossos, Senhor. E que nós possamos entender, Deus, que a Tua vontade é que prevalece. Nós te damos graças por tudo, que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor, a vida do irmão Jonathan, da irmã Tarciéria, do nosso líder Thiago, do irmão Wesley, Senhor, que está aqui conosco, de cada irmão que nos acompanha através dessa live. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, que irá assistir depois dessa live. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e te damos graças em o nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Tá, Deus abençoe, Glória a então. Jesus. Muito obrigado pelo Obrigada convite. pela participação. Amém. Aprendemos muito hoje. Glória a Deus. Amém. Mas caem, demônios fogem a um Deus que pelejava